Olá meus dinossauros geneticamente modificados, como vocês estão? Eu estou tranquilo, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Jurassic Species. Para o vídeo de hoje, vamos discursar sobre um dos maiores animais da lista da InGen, um dinossauro que é muito desinteressante para esta franquia, mas ampla e é instantaneamente irreconhecível, para todos que tiveram a chance de vê-lo. Os diretores nunca tiveram que resgatar esse dinossauro para ter sua própria cena. Esse dinossauro chega ao tamanho particular do Brachiosauro, sendo atualmente o segundo maior animal criado pela InGen, e a sua inclusão no segundo filme na franquia e ter sido apenas um substituto para o famoso Brachiosauro. Este é um dos animais menos famosos do período Jurássico. Conheçam o Mammechissauro, conhecido como o lagarto de Mammenschi. O Mammechissauro é um dos dinossauros de pescoço longo mais originais por uma boa razão. Tem um pescoço muito longo. De fato, tinha o pescoço mais longo de qualquer criatura que já existiu. Se alongando 18 metros, 60 pés, o pescoço do Mammechissaurus era mais longo que um ônibus escolar. O resto era como os outros membros de sua família, uma cauda longa, com pernas robustas. Mammechissaurus tinha 19 vértebras cervicais, mais do que qualquer outro dinossauro. As vértebras possuíam longas hastes entre elas, o que teria limitado a capacidade do Mammechissauro de girar o pescoço com muita força, mas ainda assim poderia chegar até as árvores para se alimentar. Este comedor de plantas tinha dentes em forma de espátula que parecem ter sido bem concebidos para mastigar material vegetal grosso. Esta é uma característica que a diferencia dos membros da família Diplodocidae, que tinha dentes em forma de estacas, aos quais se acredita pertencer. Agora está sendo pensado como possivelmente parte de um grupo de saurópodes exclusivos da Ásia. A maioria dos grandes saurópodes asiáticos, como o Homeisauro, tinha dentes espatulados. De fato, os saurópodes asiáticos, incluindo o Mamenchisauro, parecem compartilhar mais características com o Brachiosauro do que com o Diplodoco. Como prova disso, não é preciso olhar além do nariz. O Mammechissauro e outros saurópodes asiáticos são muito próximos, em termos evolutivos, do Brachiosauro. Acredita-se também que outro aspecto que essas criaturas tinham em comum era o fato de estarem encontrando sua comida bem acima do solo. O Diplodocus e o Apatosaurus, por outro lado, provavelmente estavam se alimentando de plantas de baixo crescimento. Muito antes da extinção no final do Cretáceo, os Mammechissaurus deixaram esse mundo, e muito tempo depois os cientistas da InGen encontraram um âmbar na Ásia. Quando a lacuna de DNA desse âmbar foi terminada, os cientistas conseguiram ter o DNA desse titã asiático, e mais tarde criaram pela primeira vez um Mammechissauro geneticamente modificado. 4 Mammechissauros foram criados por cientistas da InGen em seu complexo na Isla Sorna, onde foram cuidados pelos trabalhadores de lá. Esses clones tinham pescoços eretos e não possuíam o taco de cauda e os protetores originais. Nenhuma atração sua foi planejado para Jurassic Park na Isla Nublar de InGen. Depois que o furacão Clarissa atingiu a ilha, os Mammechissauros tornou-se selvagem como a maioria dos dinossauros em Isla Sorna, tendo sido libertados pelos trabalhadores antes de serem evacuados ou terem escapado por conta própria. Para conter a contingência de lisina, os Mammechissauros consumiram plantas ricas em lisina. Estes saurópodes eram conhecidos apenas para viver no sul de Isla Sorna. Enquanto os caçadores da InGen capturavam os dinossauros selvagens da ilha, 2 Mammechissaurus saíram da floresta para o campo aberto. Peter Ludlow ficou impressionado com o enorme tamanho dos animais. Um dos caçadores dirigiu entre as pernas de um Mammechissauro com uma moto. Não se sabe se Peter Ludlow capturou um Mammechissaurus para seu Jurassic Park em San Diego. As chances são improváveis, no entanto, devido ao seu grande tamanho. Recentemente, soube-se que os Mammechissauros estavam sujeitos à crueldade em algum momento no passado, embora não se saiba se ainda restam populações sobreviventes. Os Mammechissauros é destaque no jogo de arcade The Lost World, jogo arcade Jurassic Park. Eles aparecem no estágio 2 do site B-Scrub.
Há uma manada de dinossauros e você precisa atravessar sem ser pisoteado. Primeiro, ele vai levantar o pé e você precisa atirar em certos pontos para não esmagá-lo. Você faz isso de novo e depois o mesmo com a cauda, 2 vezes. Aquele Mamenchisaurus se afasta e o outro defeca. Para passar, você precisa atirar o esterco. Se você não fizer isso, ele jogará suas fezes diretamente em você. A tela será coberta em matéria fecal, você perderá uma vida e o carro desvia em um buraco de lama ou esterco e você terá que lutar contra os raptores. Mamenchisaurus é o número 58 dos 3 herbívoros que podem ser criados em Jurassic Park 3º, Park Builder. Mamenchisaurus aparece no Jurassic World Evolution, sendo um dos maiores animais do jogo. Em 1997 um brinquedo de pelúcia do Mamenchisaurus foi feito para o filme The Lost World, Jurassic Park. No roteiro de Um Mundo Perdido, Jurassic Park, deveria haver uma cena depois que a doutora Sarah Dingo escapou do estegossauro enfurecido, onde ela e seu grupo viram acasalamentos entre 2 Mamenchisauros. Os Mamenchisauros não estavam ausentes no roteiro, pois o Apatossauro iria tomar o seu lugar no filme, mas os diretores resolveram mudar de ideia. Quem criou o esboço do Mamenchisaurus foi Mark McCready, em The Lost World de Jim Sharmat, coloriu o esboço. O modelo CGI para o Mamenchisauro não era um modelo novo, mas sim um modelo adaptado do Brachiosauro do primeiro filme, sendo a adição um pescoço mais esticado, uma cabeça mais longa e uma cauda mais semelhante a um chicote. Colin Wilson observou que devido ao Brachiosauro ter uma cabeça e corpo semelhantes em forma ao Mamenchisauro, a Industrial Light and Magic foi capaz de modificar o modelo de Brachio. As modificações foram feitas por Ken Bryan. Seus hábitos são bastante semelhantes aos de outros saurópodes. São dóceis e costumam conviver bem com a maioria das outras espécies, com exceção dos braquiossauros, com os quais entram em conflito constantemente. Para com os humanos, o único acidente registrado ocorreu em 1991, quando um operário foi acidentalmente pisoteado por um dos animais. É comum ver os saurópodes acompanhados por dinossauros bico de pato, pois sabemos que os bicos de pato tiram vantagem do tamanho descomunal dos saurópodes para manter predadores afastados. Essa proteção só é eficaz em áreas abertas. Quando estão nos bosques, os bicos de pato estão por conta própria. Diferentemente de outros saurópodes, os Mamenchisauros foram o único desse grupo que não estão mais vivos. No universo de Jurassic World, como eu falei recentemente, os Mamenchisauros sofreram alguma crueldade no passado. Não sabemos como ocorreu uma crueldade com esses animais, o que faz teorizar que provavelmente caçadores ilegais foram à ilha e conseguiram exterminar essa espécie. Não é possível que essas criaturas não foram resgatadas para serem levados à Isla Nublar, por causa de seu grande tamanho e porque eles não foram mais avistados, pois então, os Mamenchisauros estão extintos novamente. Uma grande decepção, pois essa criatura está na minha lista de dinossauros a serem reciclados, e que no último filme da franquia, nós finalmente pudéssemos ver a volta desses dinossauros ou alguma referência.